Olá pessoal do primeiro, vamos para mais uma aula de física. Continuação da última aula gravada que ainda está aí na pasta para você assistir, tá? Vamos falar agora sobre operações com vetores. Na última aula eu falei sobre grandezas vetoriais e grandezas escalares. O que eram grandezas vetoriais? Eram aquelas que, para serem definidas, nós precisávamos de um módulo ou uma intensidade, que é a mesma coisa. Nós precisávamos de uma unidade de medida, nós precisávamos de um sentido e uma direção. Exemplo, se eu vou exercer uma força sobre esse carrinho, eu vou exercer uma força, então eu preciso de um número para representar a intensidade da força. Vamos supor o número 2. Eu preciso de uma unidade de medida para saber qual é o assunto que eu estou trabalhando, pois se eu escrever apenas o número 2, você não sabe do que se trata. Mas se eu escrever 2 newtons, aí você tem que saber que a unidade de medida dá força. Então, eu estou exercendo uma força sobre o carrinho. Mas, se eu vou exercer uma força, eu preciso da direção e o sentido para o carrinho. Vamos ver? A direção pode ser horizontal, como eu falei na última aula gravada, ou vertical. E o sentido? Se a direção for vertical, o sentido pode ser para cima ou para baixo. Se a direção for horizontal, aí a gente pode ter o sentido para a esquerda ou vou puxar o carrinho para a direita. Então, quando você precisa de um número para representar a intensidade, uma unidade de medida, uma direção e um sentido, você está trabalhando com grandezas vetoriais. Então, um exemplo é a aplicação de uma força que você vai exercer. Tudo bem? Então, a gente vai falar hoje sobre operações que envolvem vetores. Vamos lá. Então, o exercício que nós vamos trabalhar é: determine a força resultante nos seguintes casos. O que é força resultante? É o total da força que você aplicou sobre um objeto. Aqui eu tenho uma caixa e nós temos duas forças sobre essa caixa, que é a força que eu chamei de força 1 e força 2. Veja que em cima do F de força 1 e o F de força 2, eu coloquei uma setinha, que é o símbolo de grandezas vetoriais. Ou seja, para exercer uma força, eu precisei de um número para representar um módulo ou intensidade. Eu preciso de uma unidade de medida, que é o newtons, para saber que eu estou trabalhando com força, é o assunto. E eu preciso de uma direção, nesse caso é horizontal, e um sentido, nesse caso da esquerda para a direita. Então, sempre que a gente trabalhar com grandezas vetoriais, o símbolo é essa setinha em cima. Veja que a força 1 e a força 2 estão sendo aplicadas no mesmo sentido, na mesma direção. Então, você, para calcular a força total, chamada de força resultante, você vai simplesmente somar as forças. A força 1, a força 2. Então, a força resultante, que é a força total, será a força 1 vale 10 newtons, mais a força 2 vale 20 newtons. Então, a força resultante é igual a 10 mais 20, 30 newtons.
Eu coloquei a unidade de medida aqui, 10 newtons mais 20 newtons é igual a 30 newtons, mas você pode deixar para colocar a unidade de medida, newtons, só no final. O que eu quero que você aprenda é que as forças estão sendo aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido. Então, para calcular a força total, a força resultante, basta você somar as forças. Vamos para o próximo exemplo. Então, vamos para a letra B. Vamos lá? Nesse caso, veja que eu tenho força 1, força 2 e força 3. A força total, chamada de força resultante, é o que eu quero calcular. Em primeiro lugar, as forças estão no mesmo sentido, mesma direção. Ah, então é fácil. Para calcular a força resultante, a força total, basta somarmos todas as forças aplicadas sobre essa caixa. Força 1 mais, escreva aí, F2, força 2, mais F3, força 3. Então, a força resultante será, a força 1 vale 5 newtons, a força 2 vale 10 newtons e a força 3 vale 20 newtons. Então, a força resultante será igual a 5 mais 10 dá 15, 15 mais 20, 35 newtons. Bem fácil, bem tranquilo, não é? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Agora dá uma olhadinha, eu estou exercendo a força 1 e a força 2 no mesmo sentido, na mesma direção. A direção das duas é horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Porém, a força 3, vou colocar aqui o sinalzinho de fatorial que eu deixei de colocar, porque está envolvendo um número, que é o módulo a intensidade, a unidade de medida, a direção, que é horizontal, e o sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, tem que colocar o sinalzinho de vetorial. Como eu ia dizendo, as forças 1 e 2 estão com o mesmo sentido. Porém, a força 3, F3, está no sentido contrário. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar as forças que estão no mesmo sentido, 1 e força 2, e vamos subtrair a força que está no sentido contrário, que é a força 3. Então, escreva aí no seu caderno que a força resultante nesse terceiro exemplo será a força 1 mais a força 2, que estão sendo aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido, menos a força 3. Está sendo aplicada no sentido contrário, por isso eu vou subtrair. Tudo bem? Então, nós teremos força resultante é igual a força 1 vale 40 newtons. A força 2 vale 30, menos a força 3, que vale 20. Então, a força resultante será 40 mais 30 dará 70, menos 20. A força resultante será 70 menos 20, 50 newtons. Tudo bem? Foi fácil, não é? Bem tranquilo. Agora vamos para o quarto exemplo. Mesma coisa, mesmo raciocínio. As forças que estão no mesmo sentido e na mesma direção são as forças 1 e 2 entre elas, e em sentido contrário estão as forças 3 e 4. Você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar força 1 e força 2 somando para dar a força resultante. Força 1 mais a força 2.
menos... Agora, a turminha que está fazendo a força no sentido contrário, eu vou subtrair. Quem está indo da direita para a esquerda, força 3, menos a força 4. Então, eu tenho força resultante, quer dizer, força total é a força 1, 40 newtons, mais a força 2, 70 newtons, menos, agora a turminha que está fazendo a força no sentido oposto, força 3, 20 newtons, menos a força 4, 35 newtons. Então, vamos somar. Força resultante é igual, soma 40 mais 70 dará 110, menos 20 menos 35 vai dar menos 55. A força resultante será 110 menos 55 dá 55 newtons. Prontinho, terminamos. Agora eu vou deixar com vocês exercícios para vocês tentarem fazer em casa. Então, até mais. Vai estar na pasta os exercícios. Tentem fazer. Obrigado. Tchau, tchau.